Bom dia, bom dia, mais uma manhã abençoada aqui. Nós estamos na nossa série de lives, 365 lives, né? Um desafio aí que eu me propus a fazer para levar até o final do ano, todos os dias aqui uma mensagem, uma palavra, um ensinamento. E Deus tem tocado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido e que eu estou praticando e já estou compartilhando. Porque quando a gente ensina, a gente aprende dobrado. Então eu estou aqui para te ensinar a crescer mais um pouco no reino, né? Então somos todos do reino. E tem sido muito gratificante mesmo aprender e ensinar e praticar, tem sido um processo transformador. Quanto mais a gente vai ensinando, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai praticando, mais a gente vai evoluindo. E graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, 18 dias, mas já parece uma eternidade, já parece que já foi assim uns 3 meses. Mas a palavra ela vai se renovando a cada dia e graças a Deus tem sido muito bom, tem sido muito bom. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe seu like aqui, compartilhe, se inscreva no canal, faça a sua parte aí contribuindo um pouco aqui com a gente. Você que está vendo aqui, compartilhe essa live com alguém, acorda aí. Eu sei que esse horário tem muita gente dormindo e às vezes não quer mesmo ter esse sacrifício, né, de acordar mais cedo. Então só os fortes mesmo assistem no horário ao vivo. Não que os outros não sejam fortes, né? Mas aquelas pessoas que se dispõem a se sacrificar um pouco para aprender sobre o reino, aquelas pessoas que se dedicam mais um pouco, aquelas pessoas que evoluem, são essas que evoluem mais rápido, que crescem mais rápido, que aprendem, vai, praticam. Antes eu gostava muito de dormir assim um tempão, sabe? Quanto mais tempo eu tinha para dormir, melhor ainda. Mas aí eu entendi que quando a gente fica muito tempo dormindo, a gente fica improdutivo, a gente não consegue produzir nada e a gente fica até mais cansado. Então é como se fosse um caixão ali, sabe? Que a gente deita ali, que a gente não funciona nunca. A gente fica só dormindo sem nada, sem produzir nada. E aí se a gente ficar 10, 12 horas do nosso dia só deitado ali sem produzir, já foi ali um período muito grande, né? Deitado dessa maneira. Mas é isso aí. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem lá em Atos, no capítulo 5, do versículo 35 ao 39. Eu estou estudando agora o livro de Atos e a gente percebe assim como o evangelho foi sendo multiplicado bem no comecinho, na igreja primitiva, onde não tinha, assim, sabe, essa religiosidade, essas coisas assim enormes, onde a pessoa fica presa a um sistema, né? Antigamente era um pouco mais simples, embora eles fossem mais perseguidos do que hoje. Hoje a perseguição do evangelho a gente encontra em alguns países, não todos. Aqui no Brasil, graças a Deus, temos essa liberdade, né? Essa liberdade de falar de Jesus, essa liberdade de poder andar com a Bíblia para qualquer lugar, mas tem muita gente que não tem isso. Então eu sempre costumo dizer que aqui no Brasil, Deus ele foi muito bondoso, muito misericordioso, assim, em nos deixar morar aqui, porque embora tenha esse processo de corrupção, essas coisas todas, tem, sabe, num país, num estado tem gente assim de alta classe, em outro tem pessoas de baixa renda, mas mesmo assim, Deus ele usa a sua misericórdia nas nossas vidas. Um beijo, minha mãe linda, sempre por aqui nos acompanhando. Um beijo no seu coração. E a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Pode vir, que estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o amor de Deus. E eu quero falar com você hoje sobre que a graça, né? A tua graça, a graça de quem? A graça de Deus, de Jesus, ela nos basta. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Atos capítulo 5, do versículo 35 em diante. Vamos lá. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou.
Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façamos nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois, neste caso, estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Dani, seja bem-vinda. Bom, a Atos dos Apóstolos, né, fala a respeito dos Atos dos Apóstolos, né, das histórias que foram acontecendo depois que Jesus ele subiu para o céu, né, e deixou aí uma missão. Primeiro ele deixou para que as pessoas esperavam os discípulos, né, fossem em todas as regiões, né, levando a pregar o Evangelho do Senhor, mas ele também pediu que antes que eles fizessem isso, que eles esperassem em Jerusalém para que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles. E o que acontece? Eles fizeram isso, obedeceram Jesus, ficaram lá esperando, o Espírito Santo desceu, ele lá em Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, eles foram cheios, revestidos, e eles se encheram de coragem. E então eles pediram para que Deus eles enchessem ele de uma ousadia, de uma coragem, para que eles pudessem espalhar a mensagem, né? Que eles pudessem ser testemunhas, que Jesus falou, sejam minhas testemunhas em Samaria, em Judéia e em todos os confins da terra. Então, o que é uma testemunha? É falar sobre aquilo que eles viveram. Na época que eles andavam com Jesus, eles ainda tinham assim uma timidez muito grande, embora eles vissem tudo aquilo dali, ainda eles eram um pouco incrédulos, né? Então eles precisavam do Espírito Santo para ter essa ousadia, para poder espalhar esse amor, sabe, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E eles começaram a fazer isso, e aqui esses dois que eles estão falando aqui a respeito de João e Pedro. E João e Pedro foram grandemente usados assim por Deus e começaram a curar as pessoas, começaram a falar para grandes multidões, e aquelas pessoas elas começaram a amar Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, a se arrepender dos seus pecados e voltar ali para Jesus, né? Então a gente percebe que houve uma grande transformação. A igreja primitiva era uma das igrejas mais simples, não tinha rótulo, não tinha título, não tinha nada, mas era um pessoal unido, um pessoal assim que fazia mesmo as coisas para agradar a Deus. Então era muito, muito bom por isso. E aí, quando há um grande movimento, sempre tem um ciúmezinho, né? Uma coisa assim, de alguém que não está aceitando, porque está de fora daquele movimento e não está aceitando aquilo dali. O que aconteceu com os fariseus? Eles estavam, quem é esse homem que fica dizendo, quem são esses homens, esses discípulos que ficam falando de Jesus aqui? Vamos proibir eles, vamos ameaçá-los, né? E ameaçaram, até prenderam, né? Mas isso não foi o suficiente para que eles parassem de espalhar o amor de Jesus, o amor de Deus para as pessoas. E por quê? Porque eles entendiam que a graça de Jesus era o suficiente para eles. O mais interessante é que eles sofreram, eles apanharam, eles passaram por muitas dificuldades, mas eles entendiam que a graça de Jesus era o suficiente. E quando foram questionar, né, fizeram ali uma reunião, assim, olha, o que nós vamos fazer com esses homens que estão espalhando essas notícias e tudo mais, e aí alguém foi levantar e disse assim, olha, vamos esperar, não faça nada com eles não, vamos esperar, vamos dar um tempo para saber se isso daí é de Deus ou não, né? E às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Será que isso daqui que está acontecendo é de Deus? Será que esse movimento, essas pessoas, esse mover aqui é de Deus mesmo? Mas na verdade só o tempo vai dizer. Só o tempo em que as coisas forem acontecendo é que realmente a gente vai entender que se aquilo dali é da permissão de Deus ou não, né? Então às vezes a gente age muito pela nossa emoção, pelo nosso coração e se deixa levar. E aí quando dá um tempo
acaba, esfria, assim, coisa, e aí, bem aí a gente percebe que a mão de Deus ela não estava ali, né? Mas só que quando a gente entende que a graça de Deus, né, é o suficiente, nós nos permitimos deixar agir pelo poder de Deus. Assim como aqueles homens se permitiram agir e receberam essa graça, né? O que é graça? É favor não merecido. Quando você aceita isso, quando você recebe isso, você começa a ser mais usado por Deus, você começa a se deixar levar pela mensagem, a mensagem da cruz, né? Quando eles eram pegos, açoitados, eles em praças públicas dentro das sinagogas. Exatamente, muitos deles apanharam, muitos deles sofreram muitas coisas e eles diziam para si mesmos: a tua graça me basta, Senhor. Isso ali nem se compara ao que Jesus passou, porque eles testemunharam, eles viram Jesus apanhando, eles viram Jesus sendo crucificado, eles viram tanto que Jesus sofreu. E quando eles passavam por algum sofrimento, mesmo que parecido, eles ficavam felizes. Por quê? Porque eles diziam que graças, né, graças a Deus eles estão passando por aquilo dali, porque pelo menos parecer um pouquinho do sofrimento que Jesus passou. E será que a gente tem essa mesma coragem de dizer isso? Será que a gente tem essa mesma ousadia de dizer não, pode bater aqui, pode bater, porque o que eu tô falando é de Jesus e eu amo ele o suficiente para apanhar, para sofrer, para morrer. Eu admiro muito, muito mesmo as pessoas desses outros países que são perseguidos, a coragem que eles têm de assumir para todos que eles servem a Deus e que eles não têm vergonha disso e que eles podem ser mortos, mas eles não vão abrir mão disso. Às vezes a gente não tem coragem nem de falar para o outro assim sobre Jesus, né? Imagine essas pessoas. Mas que a gente precisa entender que a graça do Senhor é o suficiente para a gente. É o suficiente pra gente. A gente perde muito tempo com as coisas daqui naturais, né? Com as coisas da terra. Eu quero alcançar isso, eu quero conquistar isso. E eu sou até uma pessoa que encoraja aos outros, né, a conquistar as coisas da terra, e isso é fato. Mas quando a gente coloca essas coisas acima de Deus, tudo isso é passageiro. Tudo isso. Então a gente não consegue juntar as riquezas o suficiente para as riquezas do céu, né? Porque tem duas riquezas, a da terra e a do céu. Então eu preciso focar na do céu e trabalhar na da terra, né? É isso. O Espírito Santo nos encoraja, exatamente. E naquele momento as pessoas estavam cheias, eles estavam cheios do poder, cheios do Espírito, que aconteceu um momento em Pentecostes, lá o Espírito Santo desceu sobre eles, eles se encheram com uma ousadia, com uma coragem, e foi lá e fez o que tinha que fazer, e foi curando as pessoas, transformando. E quem estava ouvindo aquela mensagem, que embora tivessem ouvido falar de Jesus antes, mas não deram muito crédito, ou não falaram muito, porque muitos acreditaram em Jesus só depois que ele realmente já tinha morrido e ressuscitou. Então, tudo aquilo precisou acontecer para que muitas pessoas fossem alcançadas, inclusive nós. Então, pela coragem que eles tiveram, por ter acreditado que só a graça de Jesus bastava, hoje nós temos acesso a essa informação. Hoje nós temos acesso ao Evangelho. É necessário que a gente perceba, que a gente entenda isso, que a graça de Deus, ela nos basta, que é o suficiente para a gente enfrentar os desafios, é o suficiente para a gente enfrentar a morte, a doença, é o suficiente para a gente enfrentar as perseguições. Naquela época as pessoas eram muito perseguidas por causa de Jesus. Perseguidas mesmo, que estavam se espalhando assim, sabe, de uma maneira tão grande. E mais pra frente vai falar que a palavra de Deus, ela continuava a se espalhar, e aquelas pessoas, até os próprios fariseus, né, que não acreditavam muito em Jesus, que não davam crédito para aquilo que Jesus fazia, começaram a acreditar, começaram a ter fé, começaram a aceitar esse Jesus, a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Então, quando Gamaliel fala que é para deixar que o trabalho, se aquele plano, se aquele trabalho for de homens, ele vai se desfazer, ele vai se desaparecer. Mas se for de Deus, vocês não poderão lutar, porque vocês estarão lutando contra o próprio Deus.
Então, o mover de Deus, ele vai agindo de uma forma que a gente não entende, não compreende, mas a gente só precisa aceitar, só quer aceitar, né? Precisa aceitar. Deus tem feito um grande mover aqui dentro da minha casa e eu sou muito grata a Deus por isso. E a gente percebe que as coisas elas vão acontecendo e a gente vai, quanto mais próximo de Deus a gente vai ficando, mais sabedoria a gente vai tendo, mais o nosso ouvido, o Espírito, o nosso ouvido fica mais sensível à voz do Espírito. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas é preciso, é necessário deixar que Deus ele tome a direção, que Ele haja, que o Espírito Santo haja dentro de nós. Mas para isso precisamos entender que só a graça de Jesus basta. A graça dele é o suficiente para que nós possamos crer nele, crer que ele nos resgatou, que ele nos tirou do império das trevas, né, e nos trouxe perdão e paz. Aceitar isso, decidir seguir isso, decidir querer isso. Tudo é uma questão de decisão mesmo. Porque muita gente fala assim, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a pessoa não se decide, né, o que ela realmente quer. Ela não se decide abrir mão do pecado, abrir mão das coisas da terra, abrir mão daquilo que ela já fez, daquilo que ela já conquistou, daquilo, sabe, dessas coisas naturais, dessas coisas assim que não vão levar para lugar nenhum. E reconhecer que ela precisa de Jesus. Tomar uma decisão de deixar a bebida, de deixar a imoralidade, de deixar as coisas que prendem ela aqui na terra. E ter uma decisão de reconhecer que somente Jesus salva. Que só por meio de Cristo você tem acesso ao Pai. Para que você possa ter acesso a essa salvação. Mas a graça de Deus basta. A graça é um favor não merecido. E ela é alcançada através do amor que ele derramou ali na cruz, através do seu sangue. E o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. E eu acho interessante a coragem que esses homens tiveram de enfrentar tudo e como Deus foi trabalhando, porque quando é da vontade de Deus, Ele mesmo vai moldando. Às vezes a gente não consegue esperar aquilo que a gente pede para Deus ou aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, a gente não consegue esperar e a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções, naquilo que a gente quer, quando na verdade a gente precisa esperar para aquilo que Deus faça as coisas da maneira dele. É só o tempo que vai dizer. Só o tempo que vai ser determinado, quando o tempo vai passando, é só Deus que vai agir, só Deus que vai dizer se aqui, conforme os frutos forem aparecendo, só Ele que vai determinar se aquilo ali é da vontade dele ou não. Mas a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que a gente precisa confiar? Na graça de Deus, que Ele está no controle de tudo, que você vai agindo, vai fazendo as suas ações, aquilo que você quer fazer, mas Ele que determina tudo, né? Ele que vai direcionando, Ele que vai ajustando os caminhos, os percursos, vai aperfeiçoando, vai derramando o Espírito Santo nas nossas vidas e através do Espírito a gente tem um contato com Deus, porque às vezes a gente não sabe nem orar, nem o que falar, mas o Espírito Santo sabe. E Ele vai transformando as nossas palavras numa oração que seja agradável a Deus, que seja de acordo com a vontade de Deus. Mas a graça de Jesus nos basta. Ela é o suficiente para a gente seguir em frente. Ela é o suficiente para aceitar o mover de Deus nas nossas vidas. Ela é o suficiente para que a gente possa deixar Ele na direção, Ele no controle. Aquelas pessoas não entendiam, né? Algumas pessoas não entendiam, os fariseus, os homens lá de alta classe, elas não entendiam, elas só queriam acabar com aquilo dali, com aquele movimento, que elas estavam enciumadas, que elas estavam assim, sem perceber que aquilo dali era de Deus. Mas o tempo foi passando e o evangelho foi alcançando, se multiplicando muitas pessoas. Depois Deus levanta outras pessoas, além dos apóstolos mesmo, vai levantar Paulo, vai levantar outros homens, e no decorrer do tempo ele sempre levantaram várias pessoas. E quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, se dispõe a viver pela graça, Ele vai agindo através da sua vida. E vai acrescentando muito, muito, muito mais no que está faltando.
que no dia de hoje você possa refletir se tem deixado que a graça de Deus ela te alcance. Pare de se preocupar com as coisas deste mundo, com as coisas assim, sabe, do que tá faltando, do que se você vai conseguir isso ou não, se você vai ter isso ou não. A graça de Deus é o suficiente. Você tem que sim se mover e desejar e correr atrás dos seus sonhos, planejar isso, mas não esquecer que é Deus que está no primeiro lugar. E se Ele não quiser, não se pode fazer nada. Mas é colocar sempre nas mãos de Deus, como eu falei bem no começo do ano. É colocar os seus planos nas mãos de Deus e fazer com que Ele faça conforme a vontade dEle e não a nossa. Mas a gente precisa entender que a graça de Deus é o suficiente para a gente continuar, para a gente permanecer, para a gente poder cumprir o propósito dele na vida de outras pessoas. O Espírito Santo agiu muito na vida desses homens e o tempo mostrou que realmente aquilo dali era de Deus. E ninguém pode se levantar contra a vontade de Deus. Ninguém pode agir contra aquilo que Deus preparou. Pode até parecer que deu errado, mas Ele está no controle e Ele entende tudo. Ele percebe tudo e Ele faz o que Ele quer fazer, conforme a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Que hoje você tenha um dia excepcional, que você tenha um dia abençoado, que a graça de Deus venha a ser o suficiente para você seguir, para você se fortalecer, para você entender que tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus e que a graça dele é o suficiente, que o tempo vai dizer se aquilo que está acontecendo é da vontade dele ou não. Porque quando é da vontade dele, tudo vai cooperando, tudo vai se ajustando, tudo vai acrescentando. Mas quando não é, tudo logo é desfeito, logo é abafado, logo é esquecido. Mas assim como aqueles homens foram usados naquele período e o Evangelho foi se multiplicando até chegar onde nós, Ele quer te usar para chegar na vida de outras pessoas. Mas quando a gente entender que só a graça dele é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês, meus amores. E amanhã estamos aqui nesse mesmo horário, às 6h27 da manhã, para falar mais um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem acrescentado, aquilo que Deus tem agido nas nossas vidas. Que você tenha um dia assim maravilhoso e que você venha refletir sobre isso. Que só a graça de Deus é o suficiente para você fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? É que você se volte para ele, que você entenda ele, que você cumpra o mandamento, né, que ele te deu, que é amar a ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Até amanhã nesse mesmo horário. Beijo, 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 beijo. Já tô saindo, tem uma galera entrando aqui, mas já tô saindo. Depois vocês assistem a parte que ficou gravada, tá bom, meus amores? Um beijo, bom dia a todos.